Bom dia, Deus nos abençoe, meu amado internauta, caríssimos e caríssimas irmãos, irmãs, amigos, familiares. Eu sou Fabrício Barreto Gonçalves e eu gostaria de dizer e declarar que Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe as nossas famílias. Gostaria de falar um pouco sobre doutrinas bíblicas, uma série de mensagens que eu estou falando, Deus colocou no meu coração para falar para vocês sobre um assunto complexo, difícil, mas vou tentar resumir sobre a doutrina bíblica da ressurreição. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12, que diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o apóstolo Paulo fala da grande doutrina da ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado, morto, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos biblicamente e teologicamente que na imortalidade da alma, em sua existência perpétua e consciente, um estado de salvação e gozo no céu, ou um estado de perdição e miséria no inferno. Como será a ressurreição? A Bíblia diz que nós teremos novos corpos, não terão defeitos como os corpos terrenos. No céu não haverá doentes, nem aleijados, nem portadores de qualquer deficiência. Tudo será perfeito, eternamente perfeito, porque não haverá decadência ou diminuição de vigor. Teremos corpos apropriados, uma nova ordem, uma nova realidade, uma nova natureza. A Bíblia diz que nós, na ressurreição, os cristãos, aqueles que morreram em Cristo ou estiverem vivos, conforme está lá em Tessalonicenses, quando Cristo vier na sua glória julgar os vivos e os mortos, nós teremos corpos glorificados
semelhantes ao corpo de Jesus. Quando se dará a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos? Tudo acontecerá no momento, como diz a Bíblia, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Tanto a ressurreição como a transformação. Teremos corpos glorificados, ressurretos. A trombeta soará, anunciando a volta de Jesus. E nesse momento acontecerão dois grandes fenômenos: a ressurreição e a transformação. Toda a matéria, toda a realidade, os corpos físicos que nós temos, que nós conhecemos, toda essa realidade material, imanente, isto é, aqui na Terra, será transformada e nós teremos corpos gloriosos, transformados, corpos celestiais, iguais aos corpos dos que virão com Cristo na sua glória. Então, Jesus Cristo prometeu que na ressurreição será a derrota da morte. Explicitamente que ressuscitará para todos o que lhe pertencem no dia do juízo final. Portanto, a vontade que aquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versos 39 e 40. A garantia de que todos os crentes, todos os que morreram em Cristo, todos que estão vivos em Jesus, irão ressuscitar e estarão no fato de que o próprio Jesus ressuscitou. E por isso foi declarado Filho de Deus. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Romanos capítulo 1, verso 4. A ressurreição de Jesus, meus caros, diletos, caríssimos irmãos e irmãs, é um fato inegável, incontestável, testemunhado pessoalmente por vários discípulos e por ele próprio, Paulo, a quem Jesus apareceu. A ressurreição de Jesus é a prova que também um dia nós, em Cristo, um dia ressuscitaremos com ele na glória. E se isso não fosse verdade, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença na ressurreição de Jesus seria vã, seria vazia, seria uma crença inócua, ou seja, sem sentido, sem razão de ser. E seríamos as pessoas mais lastimáveis e tristes do mundo, por depositar a nossa esperança num conceito falso, numa falsa doutrina. E é certo que Cristo ressuscitou também, que assim como a morte veio por um homem, isto é, Adão, a morte adâmica, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Em Adão todos morreram, mas em Cristo todos os que lhe pertencem serão vivificados e ressurretos ou ressuscitados na sua vinda. Depois da ressurreição virá o fim. Jesus aniquilará todo o império do mal, as trevas, o diabo e seus anjos caídos.
colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino de Deus ao Pai, e a morte e o último inimigo será aniquilada, jogada no lago de fogo ardente e enxofre. Os mortos na ressurreição receberão corpos adequados à sua nova realidade, à sua nova existência. Corpos de uma essência, de uma substância incorruptível, incontaminável, à semelhança do corpo de Cristo. E finalmente, concluindo, a ressurreição de Cristo é a esperança e a certeza da nossa própria ressurreição, a vitória final sobre a morte, sobre os inimigos de Deus, sobre a destruição da morte. É o motivo para ânimo, felicidade, gozo celestial e esperança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 58. Concluindo, Satanás, causador da morte, e o pecado serão vencidos e esmagados. Logo, a morte também o será. E essa vitória final de Jesus Cristo sobre a morte representa também a vitória de todos os que pertencem a Jesus. E Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. Diante desta convicção, é um apelo, um incentivo para nós nos esforçarmos no trabalho do Senhor e permanecer firme, consagrar as nossas vidas, porque Jesus virá na sua segunda vinda, física e visível, pela ressurreição dos mortos, com o arrebatamento da igreja, julgamento das nações. Os vivos e os mortos serão julgados, e os que estiverem mortos ressuscitarão com Cristo na glória, nos páramos celestiais. Que você e eu tenhamos esta certeza, caríssimos e caríssimas irmãs e amigos internautas. Que Deus abençoe. Amém.